3 grupos de 7. Começa com esses números, você já vê que o negócio é estranho, né? Você vai fazer um campeonato com 3 grupos de 7. Aí os clubes jogam em turno único dentro do próprio grupo, então são 6 jogos. E após esses 6 jogos, classificam os 2 melhores de cada grupo, então são 6. Aí você puxa os 2 melhores por índice técnico. Então, entre todos que não se classificaram, os 2 melhores por índice técnico para fechar 8, fazer quartas de final, semifinal e final. Quartas de final em jogo único. O Palmeiras ficou em terceiro no seu grupo. Tinha 7 no grupo, o Palmeiras ficou em terceiro. A base do time era horrorosa. Tá? A base do time era Marcos, aí a lateral direita, Neném, mas não jogava, porque não tinha chegado direito ainda, físico e tal. Índio, não, você tinha vários zagueiros, eles não conseguiram juntar uma dupla de zaga. O Jair Pisserni, né, que tinha sido contratado para esse projeto de 2003, ele não consegue fechar uma dupla de zaga. Porque você tinha o tal do Gustavo, você tinha o Índio, que era um daqueles contratados que eu não quis nem citar o nome. Você tinha o tal de Denis, que era um daqueles outros horrorosos que chegaram, o tal de Denis. Tinha o tal de Everaldo, que jogava na lateral esquerda, que acabou sendo improvisado muitas vezes na zaga. E o Palmeiras não conseguia fechar. Tinha o Thiago Matias. Então, você pega esses 4, 5 que eu falei, era sempre jogava 2. Sempre jogava 2 e nunca sempre a mesma dupla. Então não pegava... e o Leonardo, né? Leonardo Perninha ficou. Leonardo Perninha foi perdoado da dupla com o Alexandre Rebaixador e permaneceu no clube. Dizem que ele não teve culpa nenhuma. Disseram, né? E o Palmeiras fez uma primeira fase, assim, foram 6 jogos contra times do interior. Então tinha que ter engolido. Só que o Palmeiras fez uma primeira fase com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota e ficou em terceiro no grupo. Atrás da União Barbarense e sei lá de quem. Entrou por índice técnico. E aí nas quartas de final cai para cruzar com o primeiro colocado da classificação geral, o São Caetano. São Caetano fez uma campanha gabarito. 6 vitórias no grupo dele. Então estava embaladíssimo. E por ter sido o primeiro colocado da classificação geral, mandou em casa seu jogo das quartas de final contra o Palmeiras, que foi o último por índice técnico. Olha o que acontecia com o Palmeiras. Então, quem que era o favorito para o jogo? São Caetano. Vai jogar Palmeiras e São Caetano, o favorito é o São Caetano. Olha onde a gente estava, gente. Jogo na casa deles, no Anacleto Campanella, primeiro tempo. Sabe quando você vai pro jogo e você fala assim, tomara que a gente não perca de muito? E torcendo, né? O menino que estava na lateral direita naquele dia era um tal de Pedro, moleque da base. O Neném não jogava. Foi contratado, mas não jogava. Jogava pouco, né? E o Pedro foi expulso. Primeiro tempo, então, o Palmeiras com 1 a menos. No segundo tempo, aquelas coisas de futebol, o Palmeiras faz 1 a 0 com o gol do Thiago Gentil, aos 8 minutos. Passa um pouquinho de tempo, seu Claudecir dá um jeito de ser expulso. Claudecir era o queridinho do Mário Sérgio. Adorava o Claudecir. Palmeiras com 2 a menos. Só que estava na frente, 1 a 0. O São Caetano arrepiando. Muito bem. Teve um jogador de São Caetano que acabou expulso também. O juiz deu aquela compensada.
Eu não lembro exatamente quem foi, mas ficou 10 contra 9. Então sobrava espaço no campo. Palmeiras ganhando por um gol, só que o empate era deles. E o São Caetano estava jogando muito melhor. E o Palmeiras resistindo. Aí começou a jogar na raça. Aí que a torcida deu a primeira demonstração do ano que a parte dela ia fazer. O Palmeiras jogou com tanta raça, mas com tanta raça aquele jogo, naquele estadinho de merda que é. Desculpe, pessoal que é de São Caetano, aí tem muita gente que assiste a gente que é do ABC, que é de São Caetano, mas o Anacleto Campanella me desculpem, né? É uma porcaria. E a iluminação é de doer, cara. Sabe? Você não vê nada, é uma boate. E Palmeiras, gramado, horroroso. Palmeiras resistiu, Palmeiras firme. E aí no finalzinho já, 30 e tantos, quase 40, o Thiago Gentil de novo dá uma arrancada, deixa metade do time de São Caetano para trás e faz 2-0. Foi o jogo do Thiago Gentil, né? Deu um orgulho tão grande daquele time. E olha, a gente estava passando pelo São Caetano. Tudo bem que era o líder do campeonato, com campanha 100%, mas não interessa, era o São Caetano. Era Palmeiras e São Caetano. Passar por eles deveria ser uma coisa banal. Mas foi uma coisa que a gente encheu o peito. Pô, a gente se sentiu, sabe, fortão? A sensação foi dúbia, porque ao mesmo tempo a gente sabia o ridículo que a gente estava fazendo, mas a gente sabia que era necessário, que a gente precisava, a gente estava muito fragilizado. A queda foi muito grande. Já tinham caído outros times, né? O Fluminense já tinha caído, mas um time do tamanho do Palmeiras nunca tinha caído. Então era uma coisa diferente. E aí o palmeirense ficou grandão. E aí foi para a semifinal com o Corinthians. E aí já era dois jogos. Primeiro jogo, os dois no Morumbi. Primeiro jogo, o Palmeiras começa e abre o placar. Um gol do Adãozinho. Corinthians com um bom time, hein? Mas o Palmeiras abre o placar, gol do Adãozinho. E ainda no primeiro tempo faz 2-0, um gol de pênalti. Quem bateu o pênalti foi o Neném. Dessa vez o Neném jogou. Eu não estava acreditando, cara. A gente estava ganhando do Corinthians de 2-0. Depois de ter passado pelo São Caetano com aquele time. Que absurdo. O que é isso? Que time ruim é esse e a camisa faz tudo. No segundo tempo as coisas começam a voltar ao normal, né? O Palmeiras não jogava nada, o time era fraco, o time era ruim. E tomou 2 gols do Corinthians. E ficou bom o empate. Então acaba 2-2, só que um problema. A nossa dupla de zaga, Índio e Leonardo, os dois levaram o terceiro cartão, suspensos para o jogo da volta. O Jair Pisserni, ele tinha outros zagueiros, Denis. Não, ele não quis colocar nenhum deles. Ele coloca o Thiago Matias. Não, ele prefere colocar o Claudecir e o lateral esquerdo reserva, o Everaldo, de zagueiros. Com 15 minutos estava 3-0 para o Corinthians. Foi um desastre. Foi um absoluto desastre a escalação de Jair Pisserni. E aí não tinha muito o que fazer. O Palmeiras continuou lutando, acabou 4-2. O Palmeiras fez 2 gols ainda. Eu lembro que estava 4-1, o Palmeiras fez 4-2. Eu gritei gol! Aí eu falei, por que eu estou gritando? E segue a vida, né? Eliminado do Paulista, mas esperado. Não era o fim do mundo ser eliminado do Paulista. Estou pensando em segunda divisão, em voltar para a primeira. É isso que a gente quer.
Só que com o fim do Campeonato Paulista já começa... foi o contrário, né? Quem fez de pênalti foi o Adãozinho e quem fez o gol normal foi o Neném. Tá certo. Tá certo. Eu falei errado? Falei o contrário, né? Vem, então, a disputa da Copa do Brasil, antes de começar a Série B. E aí a gente já tem algumas mudanças, né? Eu não lembro exatamente. Eu sei que o Zinho chegou a jogar até o primeiro jogo da Série B. O Zinho é campeão da Série B. Ele jogou o primeiro jogo contra o Brasiliense. Mas entre esse final do Campeonato Paulista e o começo da Série B, a gente tem alguns jogos pela Copa do Brasil. Então começa com uma vitória de 5-1 contra o Operário de Várzea Grande. Acho que isso ainda foi durante o Paulista, hein? Aí a gente pega o Criciúma, empata lá e ganha aqui. E aí chega contra o Vitória. E no primeiro jogo contra o Vitória, que foi logo depois... Deixa eu pegar a ordem direitinho, vai. Vamos pegar a ordem direitinho aqui para não falar besteira. Já falei uma, né? Não, o Operário de Várzea Grande foi 1-0 lá e 5-1 aqui. Tá, é isso. Aí o 5-1 já é depois da eliminação do Paulista, tá certo, não falei nenhuma besteira. Aí vem os dois jogos contra o Criciúma. Aí antes do primeiro jogo da Série B vem o primeiro jogo contra o Vitória em casa. E aí acontece aquele 7-2. Eu acho que eu fiquei mais devastado no 7-2, porque eu estava lá no estádio, eu vi, do que no dia do rebaixamento. Porque era um fundo do poço mais fundo. Porque no dia do rebaixamento a gente estava no fundo do poço e achava que não dava para descer mais. No 7-2 a gente estava na segunda divisão e tinha acabado de ser eliminado do Paulista pelo Corinthians e estava tomando de 7 do Vitória, o mesmo Vitória que tinha rebaixado a gente estava tomando de 7 em casa. Tomando de 7 em casa. Eu acho que foi o dia mais horrendo da minha vida de torcedor. Foi o horror completo, sabe? De você achar que você não tem mais time, que virou Portuguesa mesmo, né? O que os torcedores da Portuguesa, se é que eles existem ainda, devem estar sentindo com o time deles hoje. Eu comecei a sentir naquele dia. Eu falei, não tem mais jeito, não vai voltar para a primeira divisão, acabou, vai acabar o Palmeiras. E aí eu olhava o estádio, olhava o estado físico do clube e falava, acabou. Desesperador. E isso causou mais uma barca